A igreja passará ou não pela grande tribulação? Isaías, no capítulo 21 e os versos 11 e 12, gritam-me de Seir: guarda, a que horas estamos da noite? Guarda, a que horas? E respondeu o guarda: vem amanhã e também à noite. Se quereis perguntar, perguntai, voltai, vinde. Ezequiel, capítulo 7, no verso 7. Amanhã vem para ti, ó habitante da terra, vem o tempo. Chegado é o dia da turbação, e não mais o sonido de alegria dos montes. Gênesis capítulo 1 e o verso 5. E chamou Deus a luz dia, e as trevas chamou noite, e foi a tarde e a manhã o dia primeiro. Meditando nessa palavra, nós, pela direção do Espírito Santo, nós estamos aqui trazendo essa palavra de reflexão a respeito da igreja, se ela passará ou não pelo período tribulacional, como muitos ensinam. E nós somos os pré-tribulacionistas. Nosso ministério e muitos outros ministérios segue essa tese, essa linha de entendimento de que para começar o período tribulacional a igreja tem que sair da terra. E é sobre isso que nós vamos estar falando, sobre esta manhã que vai raiar para o povo de Deus, e em seguida começa as trevas nesse mundo por 7 anos, uma noite de 7 anos. E é essa noite que o povo estão perguntando, o povo de Seir pergunta para o guarda. Então esse povo de Seir representa um povo materialista, né, que são os descendentes de Esaú, é um povo que rejeita o direito de primogenitura, e o guarda é o nosso Deus, o guarda fiel do seu povo, e esse guarda responde que venham amanhã, enquanto eles estão perguntando pela noite. Eles estão fazendo uma pergunta e o guarda diz para eles: se quereis perguntar, perguntai. Então eu entendi que o guarda, esse nosso Deus maravilhoso, que não quer que ninguém se perca, ele está dando um conselho para eles. Se vocês querem perguntar, já que vocês gostam tanto de se informar, então se informe pela manhã, que vai raiar para vocês. Eu tenho uma eternidade preparada para vocês, e vocês ficam aí se preocupando com a noite. E Ezequiel 7 e 7, a palavra de Deus já está falando com a igreja: amanhã vem para ti, ó habitante da terra. Então ele está dando um alerta para nós: amanhã vem, amanhã vai raiar, fique esperto, fique atento. Mas a segunda parte do verso 7 aqui, de Ezequiel 7, ele diz: vem o tempo, chegado é o dia da turbação, e não mais o sonido de alegria dos montes. Então ele está dizendo o mesmo que Isaías disse: vem amanhã e também à noite. Amanhã vem para ti, ó igreja. E para os que não estão preocupados com o arrebatamento, com a eternidade, então ele diz assim: chegado é o dia da turbação e não mais o sonido dos montes. Ou seja, vocês não vão ter mais a igreja aí, que é a alegria das nações, que é a alegria dos povos, porque a Bíblia fala que a alegria do Senhor é a nossa força, e se nós fazemos a vontade do Senhor, nisso consiste a nossa alegria, e por causa da alegria do povo de Deus, o mundo também tem alegria. Eles não têm a mesma alegria que nós temos, mas eles têm alegria. Esse mundo só está de pé porque a igreja está na terra. E a Bíblia fala em Gênesis capítulo 1, verso 5, que Deus chamou a luz dia e as trevas ele chamou noite, né? Quando ele fez a separação entre a luz e as trevas. Então esse dia, essa noite, se refere ao nosso dia a dia, porque Deus fez o dia e a noite, essa divisão, essa organização, digamos assim, entre manhãs e tarde, Deus deixou a critério dos homens. E do dia 1º até o dia 6º, a palavra de Deus se repete todos os dias dizendo: e foi a tarde e a manhã, o dia 1º, 2º e até o dia 6º, né? Então essa tarde que Deus fala todos os dias ali, foi a tarde e a manhã, essa tarde não se refere a essa tarde do nosso dia a dia, mas é uma tarde no sentido de trajetória do mundo, tudo que passa, tudo que não é eterno, inclusive até os céus que agora existem também passarão. Nós vamos ler mais para frente sobre isso.
mas essa tarde se refere a tudo que é transitório. E amanhã, que nós vamos estar falando na sequência da mensagem, se refere à eternidade dos salvos. Lucas 24 e 29, os discípulos ali no caminho de Emaús disseram para Jesus: fica conosco porque já é tarde e já declina o dia. E a Bíblia diz que Jesus entrou para ficar com eles. Então isso nos faz entender que se Jesus não podia seguir o caminho para não pegar noite na estrada, a igreja também não pode pegar noite na estrada. A igreja não pega essa noite. Nós vivemos uma tarde e nessa tarde raia uma manhã para nós e a sequência da noite para aqueles que ficarem. E para aqueles que fizerem aliança com a besta, a noite deles dará a sequência à noite eterna. Entendeu? Aqueles que vão ser salvos ali durante o período tribulacional, tanto os que vão morrer por Cristo, tanto os que vão escapar com vida, todos vão para o milênio. Então eles vão chegar lá de dia, mas não é essa manhã que raia para eles ainda não, porque eles vão estar aqui na terra ainda. Então o dia vai clarear para eles, eles terão um dia que a Bíblia chama de terceiro dia, e para o uso humano é 1000 anos, um dia de 1000 anos. Para Deus é o terceiro dia, e para os humanos são 1000 anos. Então esse dia vai clarear para eles lá no milênio. Não é o raiar dessa manhã que nós estamos falando aqui, porque eles vão estar ainda num lugar perecível, num lugar que é onde tudo passa. E quando o nosso Deus fizer a nova terra, após o juízo final, Deus fará a nova terra, então esse povo chegarão lá de manhã, porque amanhã já vai ter raiado há 1000 anos atrás. Mas não vou falar da manhã agora, eu vou falar da noite e mais para frente eu vou estar falando da manhã. 1 Tessalonicenses 5 e 5 e 6 e 7 também, nos versos 5, 6 e 7, fala que todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Não durmamos como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios, porque os que dormem, dormem de noite, e os que embebedam-se de noite. O povo de Seir representa esse povo que se embebeda, não de bebida, digamos assim, não estou falando de bebida alcoólica, mas a embriaguez com os cuidados dessa vida. Esse é um povo materialista, um povo que dorme espiritualmente, mas é um povo cristão. Por que que esse povo é chamado de povo cristão? Porque são eles que, quando a igreja subir, darão suas vidas por Cristo, e também deles também sairá um povo remanescente que dará início ao novo milênio. Por que eles são cristãos? Porque eles são descendentes de Esaú, Esaú é filho de Isaque, Isaque tipifica a pessoa de Jesus. Por isso que a Bíblia diz, quem não é contra nós é por nós. Então eles são também um povo que é cristão, e que na hora que eles souberem que a igreja subiu, eles vão correr para Jesus e não farão aliança com a besta. Deuteronômio 2 e 5, a Bíblia fala que não é para nós nos envolvermos com eles. Não vos envolvais com eles, porque não vos darei da sua terra ou da sua herança, nem ainda a pisada da planta de um pé, porquanto a Esaú tenho dado o monte Seir por herança. Gálatas 4:30, na parte B, fala que de modo algum o filho da escrava herdará com o filho da livre. Então nós somos os filhos da livre, nós não herdaremos com eles do sofrimento que Deus tem reservado para eles naquele tempo, e eles também não herdarão conosco das bênçãos do privilégio de podermos morar no céu. Mesmo que vão dar suas vidas por Cristo, mas não vão para o céu, vão ficar aqui nessa terra. Só depois de 1000 anos que eles vão para a eternidade, embora eles vão viver aqui nessa terra, num estado eterno, aqueles que derem as suas vidas por Cristo. Assim como aqueles que já estão lá no paraíso, estão lá também, mas não estão na eternidade, eles estão num estado eterno, que é diferente da eternidade, que é essa manhã que vai raiar. Primeiro epístola de Pedro, no capítulo 4 e os versos 4 e 5, fala que eles acham estranho não correrdes com eles no mesmo desenfreamento de dissolução que eles vivem. Eles blasfemam de vós, os quais hão de dar conta ao que está preparado para julgar os vivos e os mortos. Por isso que é um perigo muito grande, assim, eu observo às vezes
certas coisas no meio do povo de Deus, muita crítica de ministério para ministério, crítica de irmão para irmão, como se a gente tivesse que, as pessoas tivessem que viver viver porque o outro vive. Tem um hino que diz assim: eu vivo, Senhor, porque tu vives. Então nós temos que viver focado em Jesus, focado no céu, na eternidade que Deus já tem preparado para nós. Então essa noite de Isaías 21 e 12, será o período tribulacional. Mas como eu já disse, essa noite ela vai se estender para a eternidade, para os que fizerem aliança com a besta, com o anticristo. E para os salvos, eles vão para o milênio, o dia vai clarear para eles, eles vão viver um dia de 1000 anos ainda nessa terra. E para os salvos que sobem no arrebatamento, vai raiar uma manhã eterna, por toda a eternidade nós estaremos já com a nossa eternidade garantida. Eu até uso dizer que nós estaremos 1000 anos na frente, na eternidade, na frente daqueles que vão ficar no reino milenial, né? Gênesis 1:31, e viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom, e foi a tarde e amanhã o dia sexto. Então, todos os que já viveram nessa terra, que estão no paraíso, né, os salvos, eles estão aguardando o raiar dessa manhã que Deus está falando aqui em Gênesis capítulo 1. O mundo e tudo que há no mundo é representado por essa tarde. O raiar dessa manhã, ou melhor dizendo, Deus preparou uma eternidade para nós e uma promessa, ou melhor dizendo, Ele preparou uma tarde para nós e uma promessa de uma manhã. E Deus não falha com a sua promessa. Então essa manhã vai raiar e ela vai raiar muito logo. O ato do aparecimento de Jesus nas nuvens de glória será o raiar dessa manhã. Apocalipse 22:16 fala: eu, Jesus, é Jesus quem está falando, prometendo, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. A eternidade dos salvos, ela é chamada de manhã porque lá não haverá entardecer e nem anoitecer. Lá não haverá tarde e nem noite. E essa manhã só raiará uma única vez. Só vai raiar uma única vez. E quando que ela vai raiar, irmã Vera? No exato momento do arrebatamento. Em 1 Coríntios 15:52 fala que é num momento, num abrir e fechar de olhos ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. 1 João 2:17, e o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade do Senhor permanece para sempre. Então, que possamos fazer a vontade do Senhor para permanecermos para sempre. Se morrer, morre em Cristo, e se a igreja for arrebatada, estar preparado para subir no arrebatamento. E tem gente duvidando disso e querendo fazer os outros duvidarem também. Mas Mateus 24:35 fala que o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar, diz o Senhor. E ainda Apocalipse, no capítulo 21 e o verso 1, e vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Então, tudo isso é chamado de tarde, é algo que passa, até mesmo o céu que agora existe vai passar. Agora, os anjos, arcanjos, serafins, querubim, e principalmente Deus, que é eterno, né? Eles são de eternidade a eternidade. E a palavra de Deus também é de eternidade a eternidade. Desfaça quem quiser desfazer, despreze quem quiser desprezar, mas a palavra de Deus, ela é eterna, ela subsiste eternamente. É de eternidade a eternidade. Agora, até os céus que agora existem, o mar que agora existe, tudo vai passar. Não, o mar não mais existirá, essa terra não mais existirá. Claro que depois dos 1000 anos que ainda haverá na terra, depois que a igreja subir, tem 7 anos de intervalo, e depois 1000 anos nessa terra, e depois tudo será novo céu, nova terra, onde nunca jamais entrará o pecado. Se Israel é o relógio da igreja, ou melhor dizendo, da igreja, é isso que nós usamos dizer, né? Israel é o relógio da igreja, e eu diria que a igreja é o relógio do mundo, porque o mundo só está de pé porque a igreja ainda está na terra.
Eles dizem que, tudo isso aí já aconteceu. Você fala, tal coisa é cumprimento da palavra. Mas isso já aconteceu. Aconteceu, mas nunca como está acontecendo agora. As repetições de tudo que aconteceu no passado mostra que é o tempo do fim. 1 Tessalonicenses 1:10, Deus está falando que é para nós esperarmos dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus que nos livra da ira futura. Romanos 5:9, logo muito mais agora, tendo sido justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Apocalipse 3:10, eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo para tentar os que habitam na terra. E isso nos leva a entender que um povo já terá subido e estará morando com Cristo no céu. Segundo Tessalonicenses 2:7, fala que o mistério da injustiça já opera. Somente há um que agora resiste até que do meio seja tirado. E eu pergunto, tirado do meio do quê? Da grande tribulação? Não, é do meio do mistério da injustiça que já opera no mundo e também na igreja, claro, não é só no mundo, né? O mistério da injustiça já opera. Somente há um que agora resiste até que do meio seja tirado. Então a igreja será tirada do meio da injustiça que há nesse mundo, que é um mistério, né? A Bíblia chama de mistério da injustiça, onde quem fala a verdade tem que provar que está falando a verdade e o mentiroso passa por verdadeiro. Esse é o mistério da injustiça. E tantas outras coisas que eu poderia citar aqui, mas não vou nem citar, porque a injustiça é grande no mundo e também no meio do povo de Deus. Que nós possamos viver aquela palavra que o Senhor diz, filhinhos, não vos enganeis. Quem pratica a justiça é justo. Eu diria um ditado popular simples assim, né? Quem pratica a justiça é justo. Então, se a pessoa pratica a injustiça, ela pode correr o risco de ficar aqui quando Jesus tirar a igreja do meio do mistério da injustiça. Então, no final dos 7 anos, cumprir-se-á a profecia de Enoque. Judas, no capítulo 1, e os versos 14 e 15. Enoque, o 7º depois de Adão, profetizou dizendo, eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos. Para quê? Para fazer juízo contra todos e condenar dentre eles todos os ímpios por todas as suas obras de impiedade que impiamente cometeram. Portanto, Deus não fará juízo com os fiéis. Ele tem promessa de moradas eternas, promessa de livramento, livrar da ira futura, livrar da hora da tentação, que é tudo a mesma coisa, livrar do mistério da injustiça, que também é tudo essa condenação que haverá para o mundo. Então, o juízo de Deus será para todos e a condenação será para os que fizerem aliança com a besta, que é o anticristo. Apocalipse 6:8, a Bíblia fala que quando abriu o 4º selo, morre a 4ª parte do mundo. Então é esse povo que fica no período tribulacional, quando a igreja sobe, é esse povo que fará parte dessa 4ª parte do mundo que estará morrendo, e eles estarão morrendo por amor a Cristo. E é claro que vai ter pessoas no meio dessa 4ª parte que vão morrer e vão para o inferno, porque a Bíblia diz que a morte vai ser, ou melhor dizendo, que o inferno vai seguir a morte. Então é claro que haverá pessoas também que estarão fazendo aliança com a besta e mesmo assim morrerão também, porque a aliança com a besta não é garantia de vida. A aliança com Jesus é garantia de vida, mas com a besta não. Com a besta é garantia de morte eterna. Amém? Então, a Bíblia fala que morre a 4ª parte da população naquela época, e quando abre o 5º selo, João vê esse povo debaixo de um altar clamando por vingança, e Deus vai dizer que é para eles esperar até que complete o número de seus irmãos e conservos, que haverão de ser mortos como eles foram. O apóstolo João também vê que eles vão, afirma, né, que eles vão viver e reinar com Cristo por 1000 anos, e nós estaremos com Jesus por toda a eternidade. Ezequiel 7:6, vem o fim vem, despertou-se contra ti e eis que vem. Daniel
12:1 na parte B, fala que haverá um tempo de angústia qual nunca houve desde aquele tempo até agora. E o fim da humanidade, o fim para a humanidade pecadora, será ali no final do período tribulacional. Não o fim do mundo cosmos, mas o fim do mundo de pecado, de geração pecadora. Jesus descerá, como diz Enoque aqui no verso 15 de Judas, né? Que ele descerá para pôr fim aos pecados da humanidade. Ele virá para trazer juízo contra todos os que ficarem no período tribulacional. Deus não tem promessa de juízo para os salvos, para aquele que é justo. Deus promete livrar o justo e não deixá-lo enquadrar no mesmo juízo dos rebeldes, daqueles que ficarem por desobediência e comodismo. Mateus 24:21 fala que haverá então grande aflição como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver jamais. Joel 2:2, dia de trevas, dia de escuridão, dia de nuvens e densas trevas, como a alva espalhada sobre os montes, povo grande e poderoso, qual nunca houve desde o tempo antigo, nem depois dele haverá pelos anos adiante, de geração em geração. Então é a mesma coisa que o profeta Daniel, o evangelista Mateus e o profeta Joel fala tudo a mesma coisa. Só para você que não conhece bem a palavra de Deus, ter certeza que esse tempo não será tempo de brincadeira. Não é tempo de brincar acerca da vida eterna. Corra para Jesus enquanto as portas da graça estão abertas. A palavra arrebatamento significa o efeito de arrebatar, ou seja, retirar algo de um lugar para outro repentinamente. E é isso que Jesus fará com a sua igreja, conosco. Então eu encerro aqui com as palavras do guarda de Isaías 21:12. Se quereis perguntar, perguntai, voltai, vinde. Se informe a respeito da vida eterna. Não brinque com algo tão sério, porque o homem não foi feito para viver eternamente nessa vida. Nossa eternidade é com Deus ou sem Deus. Não existe 3 caminhos, só 2. Ou céu ou inferno. E você tem o direito de escolher. Mas saiba que é eterno. Feliz com Jesus eternamente, mas sofrendo eternamente também. Tem gente ensinando aí que Deus não é injusto, que Deus é um Deus de amor e que ele jamais vai botar uma pessoa para ficar lá sofrendo eternamente. Então fica brincando que quando você estiver lá, você vai ver que não é brincadeira. Mas eu espero que ninguém dos que estão me ouvindo irá parar nesse lugar de tormento eterno. João 5:39 para encerrar. Examinai as escrituras e cuidai de ter nela a vida eterna, que são elas que de Jesus testificam. Amém?